Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das formas de resolver a Sprint 3, que inclui interrupções e manipulações do LCD no nosso ventilador mecânico. A ideia dessa Sprint é que a gente substitua a estratégia de pooling dos botões da Sprint 2 por um tratamento dos botões por interrupção externa. Até então a gente precisava ficar checando se o botão foi apertado, e a partir do momento que a gente configura a interrupção externa, quando ocorrer uma borda pelo pressionamento do botão, um trecho de código vai ser executado de forma assíncrona. Além da substituição do tratamento desses dois botões, eu peço também que vocês incluam esse LCD e que faça a visualização do valor da frequência de respiração em respirações por minuto nele. A visualização do LCD vai ser bem simples, porque a gente vai usar uma biblioteca pronta. Para isso basta chamar as funções de interesse. Eu vou partir do código da Sprint 2 e começar adicionando aqui algumas coisas. A primeira delas é fazer uma include para a biblioteca do LCD, que eu já passei para vocês e está disponível lá naquele link do GitHub. Antes de fazer esse include, eu adicionei os arquivos no projeto, são esses três aqui. Para organizar, coloquei numa pasta. No arquivo .c está a implementação das funções, no .h os protótipos e os defines. E nesse outro arquivo aqui está o desenho de fato dos caracteres. Seguindo aqui o código, é o mesmo da Sprint 2. A primeira diferença aqui é que eu criei uma função a mais para animar o LCD. Já essa função da animação da barra de LEDs, ela veio da Sprint 2. Bom, aí vocês devem lembrar que na Sprint 2 a gente testava aqui no main se o botão tinha sido apertado aqui através de uma avaliação do registrador pin B, e se o botão tivesse sido apertado, bom, a gente incrementava a variável da frequência de respiração. A principal diferença aqui dessa atividade é que a gente vai configurar duas interrupções externas para que possam capturar esse pressionamento. Vamos começar a análise pelo main. E como de costume, a primeira coisa a ser feita é a configuração das GPIOs. Olhando aqui a montagem, que é bem similar à da Sprint 2, bom, a gente tem que a porta B ela vai ser toda saída, que é onde está conectada a barra de LEDs. Então o registrador DDR-B, registrador de direção, ele tem que estar com tudo em 1. Já a porta D, que eu vou utilizar como entrada, bom, por facilidade aqui eu configurei ela toda como entrada, apesar de que eu não estou utilizando aqui todos os pinos, mas configurei todos como entrada e habilitei todos os pull-ups. Já a porta C, que eu vou utilizar como display, eu não vou configurar explicitamente aqui, porque os pinos já estão configurados nesse arquivo aqui de cabeçalho. Vamos abrir aqui o cabeçalho para a gente ver. Se vocês forem baixando, bem aqui tem as configurações da porta onde está conectado e dos pinos de fato que você está utilizando. Nesse caso eu conectei o display na porta C, então a própria biblioteca já tem esse define, onde você mapeia qual o registrador de saída e qual o registrador de direção que está conectado ao seu display. Nesse caso aqui é a porta C. E uma coisa que tem que prestar atenção é fazer a conexão aqui dos pinos de acordo com esse mapeamento aqui, que eu mesmo defini. Então, o pino de clock do LCD está no 5, conferindo aqui, está no 5. O DIN, DC, Reset e o Clear estão aqui na sequência. Só esses dois aqui, prestar atenção que ficaram invertidos. Então, voltando aqui para o main, GPIO configurada, com entradas e saídas. E o próximo passo é configurar as interrupções de fato. Essa placa tem várias interrupções externas. Eu optei aqui por utilizar a interrupção int0 e int1, que estão intrinsecamente associadas ao pino PD2 e PD3, que não coincidentemente foram os que eu conectei aqui os botões. Então, sempre que eu clicar no botão aumentar a frequência, que está conectado no PD2, vai disparar a interrupção int0, e no botão diminuir vai disparar o int1. Para configurar essas interrupções,
é bem simples. São esses dois registradores aqui. É esse RA. Como eu habilitei os registradores de pull-up, isso quer dizer que esse pino aqui está em nível alto. Quando pressiono o botão, ele vai para nível baixo. Então eu quero capturar uma borda de descida. Para fazer isso nas duas interrupções, int 0 e int 1, basta eu colocar aqui nos bits menos significativos 1, 0 e 1, 0. São esses 4 bits que definem isso. Que foi justamente o que eu fiz aqui. Já configurei a direção das bordas. E em seguida basta habilitar, de fato, as duas interrupções que eu quero, que é int 0 e int 1. Então nesse registrador aqui, eu vou ter que colocar 1 em 1 para que isso aconteça. Está aqui o registrador. Então basta colocar o bit 1, eu habilito as duas interrupções. Além disso, lembrar de habilitar o bit global de interrupções, através da chamada dessa função aqui, que é o que possibilita que qualquer interrupção seja disparada. Para finalizar a etapa de configurações, eu chamei essa função aqui de inicialização do LCD. Vamos ver aqui a cara dela. Essa daqui, ela não recebe nenhum argumento, nem retorna nada, e simplesmente faz a pré-configuração aqui do LCD para a gente. Em seguida, eu preencho o LCD com valores iniciais e entro no laço infinito para que possa ser realizada a animação dos LEDs conforme a sprint 2. Esse passo aqui está igual. Bom, a diferença agora está exatamente na interrupção externa. Nessa sprint vai ficar travada aqui nesse laço infinito, realizando sempre a animação dos LEDs subindo e descendo de acordo com essa frequência de respiração. Porém, quando eu pressionar algum botão, o de aumentar ou diminuir, o fluxo do programa vai ser desviado aqui para cima. Vamos lá. Quando o botão de aumentar for pressionado, no D2 ocorreu uma borda de descida. Essa interrupção aqui é disparada. E eu simplesmente testo se o valor de frequência de respiração é menor do que 30. Se for menor do que 30, eu incremento. Se já tiver atingido 30, satura. A mesma coisa acontece caso eu pressione o botão de diminuir, só que vai ser agora disparada a interrupção 1, que está associada ao pino D3, esse aqui. E ao invés de incrementar, eu decremento até chegar em 5. Perceba que esses aqui são os únicos pontos onde essa variável ela sofre alteração. Então, para isso, eu já aproveitei e atualizei o LCD exatamente quando ela muda de estado. Então, se eu incrementar a variável frequência de respiração, eu chamo a minha função de escrita no LCD e ploto o novo valor. Mesma coisa aqui no decremento. Outra opção seria ficar chamando sempre essa função aqui de atualização numa determinada frequência. Porém, eu iria estar gastando processamento, printando a mesma coisa caso não ocorresse nenhuma mudança, né? Dessa forma fica assíncrono. E a função de fato para escrever no LCD está aqui embaixo. Ela recebe como parâmetro a frequência de respiração. É definido um string e usando um sprintf eu converto de inteiro para string para que possa ser plotado através dessa função aqui que escreve strings no LCD. Antes de plotar, eu limpo o LCD para garantir que não tem nada. Faço o posicionamento do início do cursor. Esse mapeamento aqui é x, y. Então o cursor inicia aqui em cima no ponto 00 e eu peço para ele descer aqui para o valor de y igual a 10 e escrever a frequência com tamanho 3. Essa biblioteca possibilita 6 tamanhos, do 1 até o 6. Então eu escrevo bem aqui o número da frequência, daí desloco o cursor um pouco mais para baixo e para a direita, para o ponto 3520, e escrevo essa constante aqui para indicar a unidade. Bom, essas funções aqui elas não escrevem de fato diretamente no LCD, elas armazenam esse valor a ser escrito no buffer, e quando eu chamo essa função aqui, knock LCD render, esse buffer é descarregado no componente e de fato
aparece aqui o novo valor na tela. Ligando aqui a simulação, está o mesmo caso da aula passada, só que cada vez que eu clicar aqui no botão, vai disparar uma interrupção, a variável frequência de respiração é incrementada e a tela do LCD é atualizada para mais e para menos. E o valor aqui da frequência de respiração, né, reflete a velocidade aqui que essa barrinha vai estar subindo e descendo. Essa sprint aqui é bem simples, mas perceba que tem uma grande vantagem, que agora as chamadas são todas assíncronas. E esses códigos aqui são executados exatamente nas bordas de descida, capturando de forma muito mais precisa o pressionamento do botão. Já o LCD não tem muito mistério, porque a gente está usando a biblioteca já pronta. Basta conhecer as funções e utilizá-las. Vamos dar uma olhada aqui quais são as funções que tem disponíveis. Basicamente eu tenho algumas funções internas aqui. E as funções públicas, elas são de inicialização, de clear para apagar o LCD, para desenhar um pixel, para desenhar um caractere e para desenhar um string, que foi a que a gente utilizou. Além da função de posicionar o cursor, que define onde na tela determinada coisa vai ser printada, e a função de flash, aqui o LCD render, que aqui de fato escreve. Era isso, pessoal. Como sempre, qualquer dúvida, basta me contactar. Tirem as dúvidas com antecedência, para que os conteúdos não se acumulem, né, e a experiência no laboratório aqui seja o mais suave possível. Um abraço, até mais.